Vai começar o Campeonato Brasileiro nesse sábado às 18h30. O Brasileirão 2025 entra em campo com vários jogos e a gente começa pela ordem aqui. Depois vamos estar falando todos os jogos, mas vamos destacar os clubes do Rio e a expectativa. Por isso vemos aí imagens do Flusão. O Fluminense estreia contra o Fortaleza nesse sábado às 18h30 no Castelão, na capital cearense. Fortaleza vem de perder o título estadual, assim como o Fluminense. Ambos foram vice-campeões e agora focam no Brasileirão. O jogo vai marcar também a primeira partida de Hércules, um dos reforços do tricolor carioca, contra o seu ex-clube. O Fluminense contratou para essa temporada Vitor Hugo, Facundo Bernal, Hércules, Freitas, Paulo Baia, La Vega, René, Pitaluga, Canóbio, Otávio, Everaldo, Lescano. Ou seja, um time inteiro de contratações para a temporada 2025 e também renovando a média de idade da equipe. O Fluminense foi muito criticado nos últimos tempos, não em 2024, em 2023, que foi campeão da Libertadores, mas na temporada de 2024, onde se falou que o time tinha uma idade muito avançada e isso atrapalhou. Bom, o início de temporada não foi dos piores. O time perdeu o título do estadual para o Flamengo, mas é inegável que o Flamengo hoje tem um time superior e pelo menos foram 2 partidas bem disputadas e o time avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Manteve Mano Menezes, muito criticado no ano passado, mas que aos poucos vai dando uma cara ao novo time tricolor. Uma outra boa notícia foi a recuperação de Germancano, que depois de um jejum nos últimos meses de 2024, voltou a balançar as redes adversárias. Vamos ver o que um dos principais nomes do elenco, o meia Martinelli, falou em entrevista coletiva esta semana. Martinelli, fonte da parte, tudo bem? Marcelo Neves.com. São 2 perguntas, uma sobre o Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai fazer sua estreia, e perguntar como está a cabeça e a mentalidade do clube, porque foi um Brasileirão difícil em 2024, como está sendo a preparação para abrir bem em 2025, e a outra sobre o Ganso, que voltou a treinar com vocês, como está sendo essa volta do Camisa 10, como vocês receberam o vídeo? Boa tarde. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, são 20 times muito qualificados. Ano passado a gente teve dificuldade nesse campeonato, né? Então acho que a gente teve essas semanas agora da data FIFA para preparar bem. A gente sabe que é um jogo difícil de estreia lá contra o Fortaleza. É um time que vem fazendo grandes campeonatos, então a gente tem que ter total atenção. Eu acho que as primeiras rodadas são muito importantes nesse campeonato, então a gente tem que entrar com total atenção para que a gente possa fazer um grande campeonato esse ano. E sobre o Ganso, a gente sabe, o nosso grupo tem um carinho enorme por ele, é um cara espetacular como jogador e como pessoa, já voltou, está treinando, a gente ainda não treinou junto com a gente, tá voltando aos poucos, né? Mas a gente está ansioso pelo retorno do nosso Camisa 10. Martinelli, boa tarde. Rafael Siqueira, do Jornal da Capital 1902. Queria te fazer uma pergunta sobre parte física, cara. Essa temporada é uma temporada bem atípica, né? De agora até dezembro, o Fluminense tem pelo menos 49 jogos, mas pode ser que passe de 60. E você é um jogador que nas últimas 4 temporadas conseguiu fazer mais de 50 jogos com a camisa do Fluminense. Queria te perguntar em relação à parte física, se essa temporada tem tido alguma coisa diferente em relação à preparação física e à recuperação dos jogadores, se vocês já receberam alguma orientação diferente, enfim, se tem algo relacionado a isso, por ser um ano tão atípico em questão de quantidade de jogos. Obrigado. Acho que o planejamento da preparação física, sempre pré-temporada, puxa o jogador ao máximo, porque depois a gente às vezes tem poucos treinos e mais recuperação. Então acho que a pré-temporada, o início do ano, do estadual, agora junto com a data FIFA, acho que foi onde a gente conseguiu se preparar muito bem a parte física. Agora que começam os campeonatos, tem Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, são intervalos curtos, então
você mais se recupera do que realmente treina a parte física. Então, a gente fez um grande início de ano, agora esses 3 meses, e que a gente possa dar uma excelente continuidade agora para o final do ano. Vamos falar agora do Flamengo, que começou muito bem a temporada e estreia na competição nesse sábado à noite em casa, às 21 horas, contra um dos fortes candidatos do Campeonato Brasileiro, que é o bom time do Internacional, campeão gaúcho. O Flamengo tem 2 ausências importantes, Danilo e Arrascaeta. O lateral se recuperava de uma lesão na posterior da coxa direita e teve uma nova lesão diagnosticada nesta quarta-feira. Já o meia uruguaio voltou da data FIFA com uma lesão no adutor da coxa direita. Outra preocupação é Gerson, que não participou do segundo jogo da seleção brasileira e pode ser que não entre em campo para se recuperar, né, de uma contratura e fadiga muscular. Pelo menos não teve nenhuma lesão. E já pensando na estreia do Flamengo na Libertadores na semana que vem. Outra dúvida para a estreia era Bruno Henrique, que estava com uma lesão grau 1 no posterior da coxa direita na final do campeonato estadual. Bom, vamos aguardar aí para ver a sequência, né, desses próximos dias até o jogo desse sábado, para ver que equipe o Felipe Luiz poderá colocar em campo para a estreia. O Flamengo, que não teve grandes contratações para essa temporada, mantendo a base do elenco, que por si só já é o melhor elenco do Brasil. Durante a semana, o jogador Léo Pereira, zagueirão do Flamengo, comentou aí sobre os treinamentos, a expectativa para o Brasileirão e a ausência dos jogadores que estavam atuando pelas seleções. Preparação bem forte. A gente teve dias aí para recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana aí muito boa, uma semana de preparação muito forte, estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, bem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo de muita pegada e que as duas equipes façam um grande espetáculo. Lá na passada lateral. Sim, chão, boa, ei. Vai, vai isso, vai embora. Esse é o ritmo. Boa. Vem. Mais 2. Boa. Acelera. Boa, Eric. Deixa pra sair, pega o time. Isso, faz isso aí, ó. Sai outro. A gente tem jogadores que estão defendendo suas seleções e a gente espera também que eles possam voltar e agregar e nos ajudar como vem ajudando durante esse início de ano. A gente tem que focar naquilo que a gente vem fazendo de melhor nos últimos jogos e corrigir alguns detalhes. Mas é claro, o grupo todo unido agora, a gente espera fazer uma grande estreia. Trote, cada um no seu, trote. Olha a passada, olha a passada, vem. O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro numa situação curiosa. Apesar de ser o atual campeão brasileiro, não entra na competição como favorito. Isso devido à saída de jogadores importantes da temporada passada, principalmente do meio para frente, como o atacante Luiz Henrique e também o meia argentino Almada. Jogadores que fizeram muita diferença na temporada vitoriosa com os títulos do Brasileiro e da Libertadores em 2024. A grande dúvida, depois de um começo ruim, com jogos que não agradaram nas disputas da Supercopa do Brasil e também na Recopa Sul-Americana,
foram justamente, né, derrotas para o Flamengo em uma e para o Racing na outra, é justamente como o Botafogo vai se recompor, né, juntando a isso a demora em apresentar o novo treinador, Renato Paiva, o português, que demorou a chegar para começar a trabalhar o elenco para a temporada. Porém, John Textor aposta nas janelas de meio de ano para qualificar mais o time do Botafogo e sonhar com mais uma temporada vitoriosa. Vamos dizer que o Botafogo entra como uma incógnita nesse Campeonato Brasileiro após uma temporada de ouro em 2024. A grande dúvida é se contratações como Juan Cruz, Nathan Fernandes, Santiago Rodrigues, entre outros, vão conseguir atender aí as exigências do torcedor diante das saídas de ídolos da temporada passada. Por sinal, vamos falar de contratação, porque chegou ainda nesses últimos dias o Elias Manuel, atacante que estava no futebol dos Estados Unidos, no New York Red Bulls, jogador revelado na categoria de base do Grêmio. Vamos ver aí o que ele falou na sua chegada ao Fogão. Estou muito feliz por estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade na minha carreira. Eu vim aqui para poder ajudar o clube a conquistar grandes títulos, repetir o ano passado e quem sabe mais, né? E só quero agradecer pela oportunidade que o Botafogo está me dando, ao Alê, aos meus agentes, e espero dar o meu melhor aqui para fazer mais um ano vitorioso. Boa tarde, Eli. Sou Pedro Albuquerque. A gente está ao vivo aqui da Botafogo TV. Você que já está treinando algumas semanas com o elenco, já está integrado ao grupo. A gente queria saber como é que está o seu entrosamento com o grupo e qual a sua expectativa em vestir a camisa do Botafogo. Eu estou muito feliz. Eu já conheci alguns jogadores aqui. Conheço o Cuiabano, o Nathan, por ter jogado junto com eles no Grêmio. Eles me deram assim total confiança, assim, tanto não só eles, os outros também que já estão aqui, o Marlon, o Marçal. Então eu conheço eles assim muito bem e me acolheram muito bem. Eu estou me sentindo em casa, assim. Eu só tenho a agradecer a eles assim pela recepção. E isso me faz eu estar um pouco mais leve, mais confiante para poder fazer meu trabalho muito bem. Boa tarde, Eli. Bem-vindo ao Botafogo. Queria saber de você como é que tá essa questão um pouco de pressão, né? Você vai jogar no Rio de Janeiro pela primeira vez, está vindo do futebol norte-americano. Além de jogar no futebol carioca pela primeira vez, vai jogar no atual campeão da América, o atual campeão brasileiro, e que teve como protagonismo o quarteto ofensivo em 2024. Queria saber de você como é que tá essa pressãozinha, assim, de estar chegando no Botafogo com tudo isso, e também o que você espera entregar para a equipe alvinegra que te faça brigar por essa titularidade dentro do elenco do Renato Paiva. Eu acho assim que todo grande clube tem pressão, então nisso eu tento evitar, assim, eu tento me sentir o mais confiante possível, mais tranquilo, para que eu possa desenvolver meu bom futebol. Eu acho que pressão tem em todo lugar e vai de você saber filtrar para você crescer ou para te colocar para baixo. Então eu sou um cara que tento fazer da pressão uma motivação para mim querer mais. Talvez o time carioca que mais sofreu nos últimos campeonatos brasileiros, o Vasco, foi buscar vários nomes para reforçar o elenco. Tietê, Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Nuno Moreira, Benjamin Garré e Lloyd Augusto. São reforços, jogadores brasileiros e estrangeiros que vêm para tentar ajudar o Vasco a fazer uma campanha melhor do que nos últimos anos. Pelo menos não ter aquela briga contra rebaixamento e desde o início sonhar pelo menos com uma competição sul-americana. Embora hoje o Vasco até tenha conseguido sair do rebaixamento no ano passado, melhorar sua campanha no meio da competição, mas uma gangorra que deixa o torcedor sempre em alto estresse. Vamos ver, o adversário é o Santos, que também não vem tendo muitas temporadas das melhores, inclusive andou recentemente pela Série B. Vamos aguardar aí o que o Vasco pode prometer ao seu torcedor
nesse primeiro jogo disputado às 18h30 de domingo em São Januário. Vamos conferir a reportagem da Vasco TV, que traz palavras de Lloyd Augusto, João Vitor e Hugo Moura na expectativa da estreia no Brasileirão. Depois do treino, Lloyd Augusto foi apresentado oficialmente para a imprensa e concedeu entrevista coletiva. O atacante angolano falou sobre a adaptação ao Rio de Janeiro e o sentimento de jogar pelo Vasco. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço devido ao clima que é diferente, mas agora estou bem melhor, tive algumas semanas para entender o que o Mister quer, o que eu posso ajudar como jogador, e eu estou muito feliz de estar aqui. O zagueiro João Vitor e o volante Hugo Moura também concederam entrevista coletiva para a imprensa. Os dois atletas completaram a marca de 50 jogos com a camisa Cruz Maltina. No Campeonato Brasileiro, quem erra menos consegue se manter lá em cima. Então, é um jogo que quanto menos a gente oscilar, quanto menos a gente errar, e principalmente não perder jogo em casa, isso faz total diferença. Então, a gente ganhando jogos em casa e fora de casa buscando um empate ou a vitória, pensando nesse cenário e nunca perder, faz com que a gente se mantenha lá em cima da tabela. Eu acho que pós-Carioca, acho que esses treinamentos estão sendo servidos muito de êxito para nós, porque ainda mais o pessoal que chegou com o Carioca já estava quase na semifinal, então pegou o jogo rolando, então fica muito difícil da gente ter entendimento também deles, sabe que vem de outro país. Mas agora eu acho que a gente está bem entrosado, acho que a gente está fazendo uma boa preparação e também fizemos 2 períodos e acho que a gente está bem fisicamente, mentalmente para chegar e fazer uma boa temporada. Vamos agora confirmar a rodada de estreia do Campeonato Brasileiro por inteiro. A rodada começa nesse sábado às 18h30 com o São Paulo Sport no Morumbis. No mesmo horário, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Mirassol. Na Arena Grêmio, tem Grêmio e Atlético Mineiro. O Fluminense, como nós falamos, joga no Castelão às 6h30. Mesmo horário para Juventude e Vitória em Caxias do Sul. Fechando o sábado, Flamengo Internacional no Maracanã. Os jogos de domingo começam às 16 horas, com Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Às 18h30, tem Vasco e Santos em São Januário. Às 20 horas, Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. A rodada termina na segunda-feira, dia 31, às 8 da noite, em Bragança Paulista, com Bragantino e Ceará. E depois de estrear na competição, vencendo 3 Rios pelo placar de 3-0, o time de Guapimirim retorna a campo nesse domingo, na segunda rodada da Star Cup Sub-17, dessa vez jogando na Arena Lajinha, em Petrópolis, contra a equipe do Veracruz. E a Federação de Futsal do Rio de Janeiro anunciando a tabela do Campeonato Carioca Adulto 2025. Vale lembrar que não haverá participação esse ano do Magé, que fez uma parceria com o Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futsal. A competição começa já nesta sexta-feira, dia 28, em Petrópolis, com o Correias recebendo o Comari Futsal, que será o representante de Teresópolis. No ano passado, Teresópolis teve a equipe local com o nome da prefeitura, mas dessa vez uma parceria foi firmada com o Clube Comari. Na segunda-feira, dia 31, a Portuguesa da Ilha recebe o Canto do Rio de Niterói. E fechando a primeira rodada na quarta-feira, o Lengruber AESG recebe o Pati do Alferes. Bem, nós não podemos deixar de citar que a semana foi marcada por uma vergonha para o futebol brasileiro. Não perder para a Argentina, hoje uma seleção superior à nossa, bem treinada, atual campeão do mundo, com grandes jogadores e com um trabalho de técnico do Scaloni que já vem desde a última Copa e surtindo bons resultados. O problema não é esse, o problema foi como o Brasil perdeu o 4-1. 4-1 poderia ter acontecido do Brasil ter uma boa atuação e ter dado azar em falhas individuais, mas na verdade foi um desastre, uma atuação pavorosa da seleção brasileira, que coloca em xeque inclusive o trabalho de Dorival Júnior, até pela repercussão de uma derrota num clássico
dessa envergadura e deixando todo torcedor pessimista e desanimado com a seleção brasileira. Uma noite para esquecer por um lado, mas para se lembrar pelo outro, para ver que tudo que está sendo feito parece estar errado. Então, até a Copa. Para sonhar com o Hexa, tem que melhorar demais. Bom, a gente agora fala de premiação no futebol do Rio de Janeiro. Foi realizada na noite desta quinta-feira, dia 27, no Roxy Diner Show em Copacabana, festa de premiação dos melhores do campeonato estadual. Vamos aí à seleção. O Flamengo dominou, como era esperado. Goleiro Rossi do Flamengo, lateral direito Wesley do Flamengo, zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz também do Flamengo. Na lateral esquerda, Fuentes do Fluminense. Meio campo, 2 de rubro-negros, Pulgar e Gerson, e John Arias do Flusão. Na frente, Germancano do Fluminense, Verrete do Vasco e Bruno Henrique do Flamengo. O técnico Felipe Luiz foi escolhido o melhor treinador. A equipe mais disciplinada foi o Vasco, a defesa menos vazada, o Flamengo. A defesa mais bonita foi Zé Carlos, do Sampaio Correia. O Flamengo teve ainda o ataque mais positivo, o craque do campeonato, Gerson. E também aí tivemos o gol mais bonito, foi do Eliclei, da Portuguesa, que levou o troféu Léo Batista. Os artilheiros empatados com 6 gols, Cano do Fluminense, Max do Sampaio Correia e Verrete do Vasco. Bom, além disso, ainda foram entregues a Taça Guanabara ao Flamengo, a Taça Rio ao Sampaio Correia, a medalha José Carlos Araújo ao Flamengo e aí o troféu Zico, campeão carioca, ao Mengão, o grande vencedor. E para fechar o programa, o último grande campeão aí dos estaduais brasileiros saiu nessa quinta-feira. O Campeonato Paulista, entre os principais do país, foi o último a terminar com a conquista do Corinthians, interrompendo uma sequência de conquistas do rival Palmeiras e quebrando um jejum de 5 anos sem levantar a taça. Depois do jogo no Allianz Parque por uma vitória por 1-0, o Corinthians segurou o Palmeiras, jogou bem, mereceu pelo que realizou nas 2 partidas e ainda contou com o goleirão Hugo defendendo um pênalti cobrado por Rafael Veiga para garantir o 0-0 e a festa corintiana na Neoquímica Arena, né, para vibrar ainda mais, já que lá, infelizmente, como a gente sempre diz, não tem essa questão de torcida dos 2 times, só pode ter torcida única, porque infelizmente tem gente não civilizada, o que acaba muitas vezes penalizando a maioria dos torcedores. Mas o certo é que o Corinthians mereceu e comemorou diante do seu torcedor. E assim a gente vai ficando por aqui no Esporte Mais de hoje. Segunda-feira a gente volta com um balanço da rodada de abertura do Brasileirão.